Ciência e Saúde, com Rosânia Fernandes. Muito boa tarde a todos. Estamos de volta com mais um programa Ciência e Saúde. O programa Ciência e Saúde de hoje traz como convidada a doutora Cláudia Jorge. A doutora Cláudia Jorge é médica cardiologista e veio representando a Associação Portuguesa de Intervenção Cardiovascular. Veio para nos falar sobre os perigos do tabaco relacionado ao coração e todas as doenças afins, não é, doutora? É verdade. Muito boa tarde. Boa tarde. Muito gosto em tê-la novamente no nosso programa. Muito obrigada. Doutora, podemos começar aqui a falar do impacto a nível mundial relacionado ao tabaco e às doenças cardiovasculares, por exemplo? Claro. Isso é uma pergunta extremamente importante. Nós temos dados e evidência concreta sobre o impacto do tabaco em termos das doenças cardiovasculares. A OMS, que é a Organização Mundial de Saúde, indica-nos que cerca de 18 milhões de pessoas morrem por doença cardiovascular. E isto corresponde aproximadamente a 1/3 da população. Nós sabemos que destas, as causas de morte, 80% são o infarto e o AVC. Mas propriamente relacionado com o tabagismo, também temos dados. Ou seja, sabemos que cerca de 12% destas mortes correspondem à causa direta do tabaco, que poderá ser aquilo que nós sabemos, o tabagismo ativo e o tabagismo passivo. Isso existe uma diferença também importante e significativa. Dentro do tabagismo ativo, cerca de 100 milhões de pessoas morrem. O tabagismo passivo ainda é inferior a 1 milhão, mas não me parece que seja de todo um número negligenciável. Como fatores de risco, portanto, o tabaco é um fator de risco cardiovascular, é o segundo fator de risco cardiovascular mais importante, acima do qual só se encontra a hipertensão arterial. Ou seja, o tabaco está diretamente ligado aos riscos cardiovasculares de uma pessoa que fuma e uma pessoa que não fuma. Exatamente. O risco é tipo a dobrar. É mais ou menos isso, ou seja, uma pessoa que fume tem um risco 2 vezes superior a ter uma doença cardiovascular de uma pessoa que não fume. Uma pessoa que fume e que tenha outros fatores de risco cardiovascular, o risco vai sempre aumentando exponencialmente. Ou seja, uma pessoa que fume e seja hipertensa tem 4 vezes mais o risco de ter uma doença cardiovascular. Uma doente que seja diabética, hipertensa e que fume tem 8 vezes mais o risco de ter doença cardiovascular. Doutora, para as pessoas, por exemplo, que fumaram décadas e de repente sensibilizam para o fato da sua saúde, não é, que está a pôr em risco gravemente a sua saúde e deixam de fumar. Há uma correção do que ela fez há décadas? Tem como corrigir? Significa... Sei que a pergunta é um bocadinho assim, para pedir demais à doutora, mas tem como corrigir os danos causados? Nós sabemos atualmente que uma pessoa que fume e que deixe de fumar, no primeiro ano tem uma redução drástica do risco de doença cardiovascular. A longo prazo, obviamente, se compararmos as pessoas que fumaram e as que nunca fumaram, o risco não é igual. Portanto, as pessoas que nunca fumaram estarão, obviamente, mais protegidas. E isto é facilmente perceptível, porque o tabaco, em termos das doenças cardiovasculares, atua de uma forma bastante resumida de 2 formas. Por um lado, temos a chamada doença aterosclerótica, em que vai conduzir a um aperto das artérias, várias artérias em todo o organismo, não tem que ser, obviamente, ligadas apenas com o coração, e traduz também um estado de aumento da probabilidade de formação de coágulos dentro dessas mesmas artérias. Quando a pessoa deixa de fumar, ao já estar presente esses mesmos apertos nas artérias, eles não vão, por si só, pela evicção tabágica, deixar de estarem presentes.
Os riscos estão ali na mesa, já foram Já existe estabelecidos, dano não é? causado. Danos causados. Ou seja, a partir então dessa tomada de decisão das pessoas que fumaram e deixam de fumar, ela pode fazer um tratamento de saúde, não é? Fazer ali como é que se diz, um rastreio do que já causou de danos, amenizar, corrigir quer dizer, fazer tratamentos para amenizar os danos. E depois, a partir daí, ela começa a diminuir significativamente o que ocorreria se ela continuasse a fumar. Não funciona bem assim, infelizmente. Seria ótimo. Aquilo que nós podemos fazer, essencialmente, é controlar os outros fatores de risco cardiovasculares. Portanto, o tabagismo é um fator de risco cardiovascular. O que nós podemos fazer a seguir é controlar todos os outros o mais possível. A tensão alta, o açúcar no sangue, o colesterol, o sedentarismo, o excesso de peso, o tabagismo. Para controlar. Se eventualmente esse processo de dano que ocorreu já causado pelo tabaco se traduzir por alguma doença, e nós estamos a falar da angina de peito, de um infarto, de um estreitamento nas artérias que levam o sangue até ao cérebro ou até mesmo nas artérias dos membros inferiores, isso pode ser tratado. Ok. Desde que, obviamente, a pessoa manifeste sintomas. Pode ser ali amenizado dentro da condição de começar depois a corrigir isso. Se em um ano, uma pessoa que fumou, ela vai, como a doutora disse anteriormente, ela vai reduzir muito os riscos. O risco. Em um ano, sim, não é? Ela pode, então, ali amenizar alguns danos no sentido de não haver progressão. Não haver progressão do que já tinha feito, não é, doutora? Exato. Relacionado à dependência, doutora, no caso de pessoas que fumam décadas, não é? Já há uma dependência, um vício estabelecido. O que tem aqui que pode nos ajudar os ouvintes nesse caso, quando toma uma decisão, como é que ela pode cortar com esse relacionamento patológico de forma a não ter mais o vício, porque uma coisa é a pessoa, eu vou deixar de fumar, deixa de fumar, consegue deixar de fumar. Outra coisa é quem está dependente daquela química. Tecnicamente, como é que isso ocorre, doutora? Tem que tomar medicação? Como é que funciona? É possível. Existem, a nível hospitalar, existem as chamadas consultas do tabaco. E nessas consultas do tabaco, o doente é acompanhado. Pode haver necessidade, para além de apoio psicológico, fazer mesmo medicação específica, com o objetivo de deixar completamente de fumar. Porque se fosse fácil, todas as pessoas Exatamente, levantavam e diziam, a partir de hoje não fumo mais. Não fumo mais. Então nós temos que ter essa compreensão que nós sabemos que não é fácil, mas que há riscos muito mais graves, inclusive, não é? O tabaco mata, não é? É um fato. É um fato. Isso é um fato. Então, se o tabaco mata e nós compreendemos que a dependência do tabaco não é assim tão simples como se parece, não é? De deixar, então, o que a doutora aconselha? Procurar um médico, se for o caso que a pessoa esteja totalmente viciado, dependente. É isto? Primeira coisa, a pessoa tem que querer deixar de fumar. Isto é o mais importante. Porque se a pessoa não quiser, vai ser mesmo impossível ou muito complicado. E o querendo deixar de fumar pode procurar ajuda específica, junto de facto começando pelo seu médico de família, de forma a orientá-lo para um tratamento mesmo adequado, pode passar por medicação específica para esse facto, para então deixar de fumar. Mas reforço, o mais importante é querer deixar de fumar. Ou seja, tomar iniciativa e tomar autoconsciência da saúde, principalmente, não é, doutora? Primeiro iniciativa, mas depois tomar autoconsciência da saúde. Exatamente. Porque o que acontece muitas vezes é que existe, de facto, uma redução da quantidade, do número de cigarros fumados por dia. Isso, obviamente, também se traduz por uma redução do risco, mas desde que o doente fume um cigarro, tem risco de doença cardiovascular.
Então a decisão é mais séria do que se imagina, não é só diminuir, é Parar. parar mesmo. Parar Stop. mesmo. Doutora Cláudia Jorge, quer deixar aqui para os nossos ouvintes uma mensagem relacionada aqui ao tabaco, para terminarmos a entrevista? Reforçar um bocadinho tudo aquilo que de facto já foi dito. Lembrar os números da doença cardiovascular e o impacto em termos de mortalidade a nível global. E se calhar terminar com o conceito que de facto o melhor seria ideal, seria de facto não fumar. Agradecemos a presença da doutora Cláudia Jorge, representando aqui a Associação Portuguesa de Intervenção Cardiovascular. Muito boa tarde. Boa tarde. Obrigada. O programa Ciência e Saúde tem o apoio Worldprint Artes Gráficas. Visite-nos em worldprint.pt e Neide Carvalho Cabeleireiros Estética. Instituto de Beleza Neide Carvalho. Atendemos homens, senhoras e crianças. Cortes, extensões, colorações, depilações, unhas de gel e gelinho, massagens e muito mais. Instituto de Beleza Neide Carvalho, na Avenida de Moscavide, 28 Resto de Chão, junto ao Monte Pio Geral. Marcações 910910903 ou 964574320. Instituto de Beleza Neide Carvalho. Realçamos a sua beleza. Ciência e Saúde. Com Rosânia Fernandes.